Então, não vai ser exatamente das listas, né? Vai ser parecido com coisas que a gente fez aqui na sala também, tá? Então, tem sido tranquilo para essa turma, tá? Assim, o índice de reprovação é baixo, né? Tem alguém aqui que já fez comigo? Não passou? Acho que deve ter alguém, tá? Mas tá tudo certo, a gente vai fazer o possível para todo mundo ser aprovado, né? Então, vamos. Então, ó, lembrando, onde a gente está, né? A gente está em inferência estatística. A inferência estatística é basicamente estimação e teste de hipóteses. Dentro de estimação, a gente tem estimação pontual e intervalar. A gente está na estimação pontual nos últimos métodos de estimação pontual. E métodos que a gente já viu? Método de momentos, que simplesmente substitui o momento populacional pelo momento amostral e faz a estimação dos parâmetros. O método de mínimos quadrados, num contexto já de duas variáveis, né? Então, as duas variáveis são relacionadas por um modelo, e aí a gente pode fazer estimação por mínimos quadrados. Agora, a gente está no estimador de máxima verossimilhança, e a gente viu até agora que, em vários casos, o estimador da média populacional, por exemplo, é a média amostral, né? E do estimador de máxima verossimilhança vai ser também. Mas da variância, tem uma expressão que não é a mesma que o método de momentos, necessariamente. Eu acho que até, bom, a gente pode chegar lá e ver, tá? Mas o que é importante aqui é que o estimador de máxima verossimilhança da média não viesado e da variância é viesado. Então, primeiro a gente vai obter as expressões do estimador de máxima verossimilhança no caso normal, né, que é o caso mais importante. Depois a gente vai ver as propriedades dos estimadores nesse modelo, tá? Então, ó, estimador de máxima verossimilhança para parâmetros Mi e sigma quadrado no modelo normal, em que ambos são desconhecidos, né? Então, a gente sempre começa com uma amostra aleatória, né? X1 até Xn, uma amostra aleatória de normal, com média Mi e variância sigma quadrado. Então, relembrando, o que é uma amostra aleatória? É uma amostra em que todas as variáveis são independentes entre si e todas têm exatamente a mesma distribuição de probabilidade. Então, isso significa que x1, x2 são independentes, x1, x3, x1, x4, x1, xn, x2, x3, assim, todas elas são independentes entre si, né? Não tem relação de dependência ou correlação entre elas, e todas elas têm a mesma distribuição normal, com média Mi e variância sigma quadrado, tá? A gente quer estimar Mi e sigma quadrado. Então, isso daqui é da população, né? Então, da população eu vou retirar uma amostra, então aqui é tudo variável aleatória. Né? Uma vez que eu observei a amostra, aí vai ser valorzinho observado. Mas antes de observar a amostra, são variáveis aleatórias, tá? Se é variável aleatória com distribuição normal, tem uma função densidade de probabilidade. Como a gente quer encontrar o estimador de máxima verossimilhança baseado na amostra toda, eu preciso escrever a função densidade de probabilidade conjunta de x1 até xn, tá? Então, a função densidade de probabilidade conjunta de x1 até xn é dada por... Aí, como que a gente calculou, né? Então, f de x1 até xn vai ser o produtório para i de 1 até n de f de xi. E a f de xi... Então, produto para i de 1 até n, 1 sobre raiz de 2π sigma quadrado exponencial de menos xi menos mi ao quadrado dividido por 2 sigma quadrado. Que a gente pode simplificar, né? Então, aqui, ó, eu tenho 2π sigma quadrado elevado a meio.
e estou fazendo o produto de N termos. Então, eu posso simplificar isso daqui assim. 2π sigma quadrado a menos n sobre 2, certo? Porque eu mantive a base e somei os expoentes, né? E a exponencial do produto, eu posso escrever como... Posso passar a soma para dentro, desculpa. 2 sigma quadrado, eu posso passar a soma aqui dentro. Soma para ir de 1 até n, de xi menos mi ao quadrado. Tá? Eu posso deixar desse jeito, porque o sigma quadrado ali, ele não tem índice i, né? Então, ele pode sair da soma. Aqui, essa parte inicial também não depende do i, é só fazer o produto. Então, mantenho a base, somos expoentes. Era 2π sigma quadrado elevado a menos meio, n vezes. Então, dá 2π sigma quadrado elevado a menos n sobre 2. Exponencial, então, de menos 1 sobre 2 sigma quadrado. Soma, para ir de 1 até n, de xi menos mi ao quadrado. Então, assim, a gente está fazendo isso para o modelo normal porque é o modelo mais importante, mas isso poderia ser repetido para qualquer modelo, tá? Então, os passos para obter o estimador de máxima verossimilhança são os mesmos, né? Escreve a função densidade de probabilidade ou função massa de probabilidade. Faz o produto para ir de 1 até n para percorrer toda a amostra aleatória, tá? Ajusta ali alguma continha que você tenha que fazer. E agora o próximo passo é calcular o log, né? Porque a gente viu... Vocês chegaram a fazer o teste da derivada sem calcular o log antes? Alguém fez? Não, né? Tá, vocês viram que até eu me embananei lá para fazer, né? Mas acreditem em mim que fica bem mais complicado. Então, para encontrar o estimador de máxima verossimilhança, essa é a função de verossimilhança, né? Então, essa daqui, ó, a gente pode olhar para ela como uma função de duas variáveis, mi e sigma quadrado, que é a função de verossimilhança. Para encontrar o estimador de máxima verossimilhança, eu tenho que derivar igual a zero, ver se é ponto de máximo, mas é melhor a gente aplicar o log, né? Então, log de L de mi e sigma quadrado, o log do produto é a soma dos logs. O log disso elevado a menos n sobre 2 fica menos n sobre 2 log de 2π sigma quadrado. Aí, quando eu aplicar o log aqui, isso vai sumir, né? Essa exponencial vai sumir. Eu fico com menos 1 sobre 2 sigma quadrado, soma para ir de 1 até n, de xi menos mi ao quadrado. Então, simplifica bem a nossa vida, né? Calcular o log antes de fazer a derivada. Agora, o que eu preciso? Então, para encontrar o estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros, tem que ser conjuntamente, né? Eu vou derivar essa função em mi e derivar ela em sigma quadrado, igualar as duas equações a zero e encontrar a solução em mi chapéu e sigma quadrado chapéu, né? Então, para encontrar os estimadores de máxima verossimilhança de mi e sigma quadrado, vamos fazer isso aqui, ó, derivada de log. Lembrando que log é o logaritmo na base e pra gente, né? Então, a gente vai derivar em mi igual a zero, derivar o log de L de mi sigma quadrado em sigma quadrado igual a zero e verificar se é ponto de máximo, né? Só uma coisa, gente, o sigma quadrado, alguém pode perguntar, por que tem esse quadrado? Me incomoda fazer essa derivada em relação ao sigma quadrado. Se estiver incomodando muito, pode chamar de outra letra, mas é um bloquinho indissociável, é um parâmetro de variância, cujo
cujo símbolo dele é sigma quadrado, tá? Então, olha para ele como se ele fosse um alfa, né? Se incomodar muito, chama ele de alfa e deriva em alfa. Nossa, a gente está muito quente, não tá? Tava frio, não tava de manhã? Vocês vieram até de blusa. Tá? Então, a gente tem que derivar igual a zero. Vai ficar com duas equações. E vamos resolver essas equações em mi e sigma quadrado. E nesse momento, a gente vai chamar de mi chapéu e sigma 2 chapéu, tá? Então, vamos fazer a derivada, porque não é difícil, né? E aí, vocês já vão treinando um pouco mais. Então, derivando o log de L de mi sigma quadrado em mi, como a gente aplicou o log, fica muito mais fácil, né? Essa parte some e eu fico com essa parte aqui. Então, mantenho aqui menos meio dividido por sigma quadrado, duas vezes, né? Então, aqui eu vou derivar, então eu vou ficar com soma, né? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Xi menos mi. Cai aquele 2 ali, fica com isso, e aí multiplico, derivo de dentro, fica com mais, né? Quando eu derivei isso daqui, a parte de dentro, fica só o menos 1, que multiplicado pelo menos 1 que já tinha, fica assim, né? Aí a gente pode cancelar isso daqui, e a gente pode olhar para essa expressão aqui, ela vai ser zero, se somente se a soma for zero. Por quê? O sigma quadrado é positivo, né? Primeiro que ele não pode ser igual a zero, porque é uma variância, não faz sentido a gente ter variância zero, né? E segundo que ele está no denominador, ele não seria zero, né? Então, essa parte do numerador aqui, que tem que ser igual a zero. Sem somente ser, agora a gente vai colocar o chapéu no mi, tá? Então, posso distribuir aqui, soma para i de 1 até n de xi, menos, aí o segundo termo não depende de i, n mi chapéu, igual a zero, c somente c. O mi chapéu é soma para i de 1 até n de xi dividido por n, que é o nosso querido x barra, né? Então, aqui, ó, como tá com um xizinho minúsculo, ele tá como estimativa, né? Mas o estimador, que é o candidato a ser de máxima verossimilhança, vai ser o próprio x barra, que é a média amostral, tá? E a gente nem precisou lidar com o sigma quadrado. Agora, vamos derivar em sigma quadrado. Então, agora em sigma quadrado, vai ter sigma quadrado nos dois termos, né? Só que aqui, gente, eu não vou abrir, né? Nesse momento, eu não vou mais abrir essa expressão. Eu vou derivar isso daqui em sigma quadrado e vou tentar achar a expressão dele, né? Que vai depender do mi chapéu, tá? Ai, vou deixar a expressão aqui, era menos meio log daquilo ali, né? Então, quando a gente for derivar o log de L de mi sigma quadrado em sigma quadrado, eu vou ficar com menos meio. A derivada do log fica 1 sobre isso que está aqui, né? Então, fica 2π sigma quadrado e deriva o de dentro em sigma quadrado. Isso daqui é um termo linear em sigma quadrado, eu fico com 2π. Né? E aí eu vou cancelar esse 2π com esse 2π. E a derivada desse daqui, ó, o sigma quadrado, ele é tipo um sigma quadrado elevado a menos 1, né? Então, a gente vai ficar com menos... Não era N. Ah, eu errei. Esse menos não era menos N sobre 2. Era menos N sobre 2, era mesmo. É que eu apaguei, a hora que eu fui passar, eu passei errado. É N aqui mesmo, obrigada. Vamos conferir, né? Então, aqui eu fico com mais 1
sobre 2 sigma quadrado ao quadrado e mantenho essa parte aqui, porque ela é uma constante, ela sai, né, da derivada. Soma para i de 1 até n, xi menos mi ao quadrado. Tá? Então, tinha um 2 já, e tinha aquele que para sigma quadrado é uma constante, aí eu fico com sigma quadrado, cai o menos 1, tira uma unidade do expoente dele, então fica com sigma quadrado ao quadrado. E aí apareceu um mi ali, né? Mas a expressão do mi a gente tem. Então, é assim, né? A gente teria essa equação aqui, ó, essa equação aqui e essa equação aqui. Só que a primeira equação a gente consegue resolver em mi, chapéu, sem mexer com sigma quadrado. E aí a gente pode pegar esse daqui e substituir lá na expressão da segunda equação que a gente tem, né? Bom, gente, aqui, isso daqui, vamos dar uma simplificada aqui, ó. Esses dois aqui, eles... Bom, deixa eu colocar... Vou tirar o mínimo, tá? Eu acho que é melhor. Então, vamos tirar o mínimo. Eu fico com 2 sigma 2 ao quadrado. E a primeira expressão ali fica menos 2 vezes n sigma quadrado. Mais soma para i de 1 até n de xi menos mi ao quadrado igual a 0. Isso daqui é igual a 0 sem somente ser o numerador é 0, porque o denominador tem que ser maior do que 0. Inclusive, o sigma quadrado está ao quadrado também, né? Então, a gente pode... E já pode chamar de chapéu aqui, tá? E esse daqui tem que ser o chapéu porque ele tem que satisfazer as duas equações, tá? Então, a gente pode trabalhar só com o numerador. Então, daqui sai que o sigma 2 chapéu então tem um menos e aqui tem um mais, eu vou passar isso para o lado de lá e multiplico todo mundo por menos 1, xi menos mi chapéu ao quadrado, dividido por n. Em que o mi chapéu daqui é o x barra, né? Então, o estimador, que a gente ainda não sabe que é de máxima verossimilhança, é o sigma 2 chapéu, soma para i de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, dividido por n. Substituir o mi chapéu pelo x barra. Professor, eu posso dar um aviso rapidinho? Atrapalhei muito no momento. Já atrapalhou, mas pode ser bem rapidinho. Desculpa. Vicente, gente, tudo bem? Não sei se vocês conhecem a Sencom, pela Semana Acadêmica de Computação aqui dos cursos de BCC, BSI e BCD. Eu vim convidar vocês para participar da organização da Sencom, que são várias frentes, que é a galera das palestras, dos patrocínios, desenvolvimento do site, desenvolvimento do jogo. Então é bem multidisciplinar, acho que tem um espacinho para todo mundo. Esse QR Code está espalhado pelo campus, tem alguns cartazes ali no Redondo, na Praça das Bandeiras. Vocês podem ler o QR Code para cair no formulário de inscrição. E a gente vai fazer também uma palestra de apresentação das frentes, para quem quer conhecer um pouco melhor, na quinta-feira, online, às 1h15. Esses links, tanto do formulário quanto da palestra online, estão no nosso Instagram, @Sencom, bem fácil, então quem quiser dar uma olhada por lá. É isso, desculpa, viu, professora? Obrigado, gente. Beleza, então vamos voltar. Então, aqui, ó, a gente tem os candidatos a estimador de máxima verossimilhança. Por que são candidatos? Porque eles satisfazem que a derivada primeira é 0, mas a gente ainda não sabe se eles são ponto de máximo, né? Para isso, a gente vai ter que mexer com a hessiana e verificar se a hessiana é negativa definida, tá? Vamos fazer isso agora. Tudo bem até aqui? Dúvidas até aqui? Beleza. Então, vamos lá.
Então, eles aí, nesse momento, eles ainda são candidatos a estimadores de máxima Só para verosimilhança. relembrar da última aula, mas qual que é a intuição por trás de você pegar a função densidade e probabilidade conjunta da normal, aí você faz o log, aí você deriva, e depois vê se igual a zero, depois vê se é ponto de máximo. Qual que é a intuição por trás disso? Então, é assim, Eu esqueci. a função densidade de probabilidade, quando ela é vista como função dos x, ou seja, dos dados, ela é uma densidade. Só que eu não tenho mais os dados variando, eu tenho os dados fixos. E aí eu posso olhar para ela como uma função agora dos parâmetros. Aqueles dados que foram observados, será que tem um valor ou uma expressão de estimador dos parâmetros que leve ao máximo daquela função? Então, os dados eles estão observados, né? Acho que a gente pode, depois a sua pergunta me motiva a fazer um código depois para olhar a cara dessa verossimilhança variando os parâmetros, porque eu espero que seja uma coisa assim, com concavidade para baixo, com um único máximo, que é o que maximiza, eu não vou falar maximiza a probabilidade, porque ela já não é mais uma função de probabilidade, né? Mas é uma que, dadas as observações, maximiza aquela mesma função que representava a densidade, né? Então, a gente muda ela de nome porque ela deixa de integrar nos parâmetros, né? Então, ela não é mais uma densidade de probabilidade, mas ela continua sendo uma função que representa probabilidades, né? Então, fixados agora os dados, qual será o parâmetro que maximiza aquela função, né? Que teria gerado aqueles dados. O estimador de máxima verossimilhança, a ideia é essa, né? Quais seriam os valores dos parâmetros que levam ao máximo dessa função, que costumava ser a função densidade de probabilidade conjunta, tá? Então, para encontrar o máximo de uma função, a gente deriva igual a zero, mas tem que verificar se é um ponto de máximo. Não sei se respondi sua pergunta. Parece que eu repeti a mesma coisa que eu tinha falado antes. O ideal seria a gente fazer um gráfico aqui dessa função. Vou ver, agora não vai dar para fazer assim, correndo, mas eu vou preparar, então, um código para mostrar, né, que é possível encontrar o máximo dessa função de verossimilhança, nem que seja no caso mais simples, tá? Bom, então a gente encontrou expressões para os estimadores que a gente quer saber se são de máxima verossimilhança, ou seja, se maximizam a verossimilhança. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou derivar de novo, só que assim, eu quero deixar essa derivada aqui para a gente não perder as expressões, tá? Para mostrar que é um ponto de máximo, a gente tem que trabalhar com a matriz hessiana, porque agora ela é uma função de duas variáveis, mi e sigma quadrado, né? Então, eu vou passar um risco aqui, ó, para a gente não perder essas expressões. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então, para verificar se esse conjuntinho mi chapéu, sigma 2 chapéu, é ponto de máximo, precisamos verificar se a hessiana, a matriz hessiana, é negativa definida. Então, se fosse uma função de uma variável só, a gente derivaria duas vezes e mostra se é menor do que zero. Se a derivada segunda for menor do que zero, é ponto de máximo. Só que como eu tenho função de duas variáveis, então eu tenho que trabalhar com a matriz de derivadas segundas, né? Quem que é a matriz de derivadas segundas? Então, isso daqui é a gente verificar. Então, a hessiana, ela é a derivada segunda do log de L de mi e sigma quadrado em mi duas vezes, derivada segunda da log de L de mi e sigma quadrado
derivado em mi e em sigma quadrado. Derivada segunda de log de L, de mi sigma quadrado, em mi em sigma quadrado. Derivada segunda de log de L, de mi sigma quadrado, em sigma quadrado 2 vezes. Essa é a matriz hessiana, tá? Bom, essa derivada aqui, isso daqui avaliado em mi chapéu sigma 2 chapéu é menor do que zero, né? É a negativa definida. Então, vamos lá. A derivada segunda... Professor, o determinante tem que ser menor que zero? É, o determinante tem que ser menor. Então, na verdade, é assim, tem várias formas de mostrar, né? Essa notação que eu estou usando aqui é para negativa definida. Se o determinante for menor que zero, eu mostro que ela é definida negativa, por exemplo. Mas tem outras formas de verificar, tá? Não inclui o zero, no caso, né? Não inclui o zero. Então, essa daqui, eu tenho que derivar em mi. Essa função, ó, a primeira parte, então se eu distribuir aqui, eu fico só com a segunda parte, né? Que fica, então, 1 sobre sigma quadrado. Então, aí, L de mi sigma quadrado em relação a mi 2 vezes, vai ficar 1 sobre sigma quadrado vezes a derivada do menos mi, que é menos 1. Então, fica só assim. A derivada disso em relação a sigma quadrado, eu vou manter isso daqui, que vai ser uma constante, e eu vou ficar com sigma menos, né? Então, derivada de log de L de mi sigma quadrado. Eu peguei a derivada que já estava em relação a mi e derivo em relação a sigma quadrado. Eu fico com menos 1 sobre sigma quadrado ao quadrado, soma para i de 1 até n, xi menos mi ao quadrado não. Essa também é a expressão, se eu quiser pegar isso daqui e derivar em relação a mi, tá? Essa parte some e eu fico com a mesma coisa, né? Então, derivada de log de mi sigma quadrado em mi em sigma quadrado vai ficar menos 1 sobre sigma 2 ao quadrado, soma de xi menos mi para i de 1 até n. E a última, eu tenho que pegar essa daqui e derivar em sigma quadrado, né? Então, essa é a mais complicadinha aqui de expressão, né? Log de L de mi sigma quadrado em relação a sigma quadrado 2 vezes. Eu vou ficar com... Então, esse 2π, como o 2π cancelou, deixa eu já tirar ele para ajudar a gente. Então, esse daqui com esse daqui cancelou. Fico com menos n ou mais, né? Porque ele está com sigma quadrado embaixo. Então, 2 sigma quadrado ao quadrado. E aqui vai cair o 2. Vai cancelar com aquele 2 que está lá. Fico com 1 sobre sigma quadrado ao cubo. Soma para i de 1 até n de xi menos mi ao quadrado. Gente, confiram aí, porque eu não tenho essas contas aqui. Então, essas são as... Na verdade, porque nas outras aulas eu nem fiz, tá? Mas acho que dá para fazer. Então, a gente tem essas expressões que são meio complicadinhas, né? Principalmente porque tem esse daqui, ó. Mas vamos ver se está fácil da gente mostrar, senão a gente faz
usando Wolfram. Então, eu quero saber se isso é negativo. Não vai ficar muito fácil de mostrar, não, mas... Menos, multiplica isso daqui, isso daqui... Posso pedir na prova? Não. Se der 4 horas de prova. Vamos ver o determinante da esse ano? Então, chama essa matriz aqui de H, ó. O determinante dela é um determinante de uma matriz 2 por 2, né? Então, fica menos 1 sobre sigma quadrado. Eu já vou multiplicar. Então, fica esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Então, eu já vou fazer ali a expressão que fica n sobre 2 sigma quadrado ao cubo, porque eu multipliquei por menos 1 sobre sigma quadrado. E a outra expressão também multiplicando por menos 1 sobre sigma ao quadrado aqui, né? Fica mais 1 sobre sigma 2 à quarta, soma para i de 1 até n de xi menos i ao quadrado, menos s vezes esse, né? Menos agora, os dois têm sinal de menos, né? E aí vai ficar mais, só que daí fica menos, porque por causa do determinante. Sobre sigma quadrado ao quadrado. Multiplica, soma para i de 1 até n. xi menos mi, isso tudo aqui ao quadrado. Bom, agora a gente teria que abrir um pouquinho mais isso daqui, porque sigma 2 ao quadrado, sigma 2 à quarta. Esse termo aqui é menor do que zero. Só que esse termo aqui, a gente teria que mostrar que ele é menor do que zero, né? E a gente tem... x menos mi ao quadrado, x menos mi tudo ao quadrado. Estou querendo enxergar uma variância aí. Porque isso daqui, ó, é o quadrado de uma... Isso a gente tem que lembrar que está calculado nos mi-chapéus também, né, gente? Mas tudo bem, não vem ao caso. Isso daqui, ó, com o mi-chapéu seria uma variável aleatória ao quadrado, né? E esse daqui, ela está ao quadrado dentro dela. O problema aqui é que essa parte aqui é positiva, né? Vamos pensar. Derivei certo isso? Só para conferir se aquele menos está lá mesmo. Derivada de... Em relação ao sigma ao quadrado. Não sei, sigma ao quadrado. A gente teria que fazer um estudo aqui, tá? Porque não é direto mostrar que isso daqui é menor do que zero, não. O que eu queria enxergar era uma espécie de variância aqui. Na verdade, é assim, gente, a gente teria que... tá. Só que isso tem que ser calculado no mi-chapéu e no sigma 2 chapéu, né? Então, teria que ser assim, ó. Teria que ser isso daqui tudo calculado em mi-chapéu e sigma 2 chapéu. Aí, o que acontece? O mi-chapéu é o x-bar. Então, onde tem mi-chapéu, a gente tem que substituir por x-bar. Onde tem o sigma 2, a gente teria que substituir por sigma 2 chapéu.
Então, o determinante de H calculado em Mi chapéu e sigma 2 chapéu seria menos N. Esse termo do início eu não vou mexer, porque assim, ele é negativo de qualquer forma, né? Porque isso daqui é positivo. Isso daqui é positivo. Isso daqui é negativo. Agora, esse daqui, ó, a gente teria que fazer da seguinte forma. 1 sobre expressão do sigma 2 chapéu a quarta. Só que o sigma 2 chapéu, ele era soma para ir de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado dividido por n, né? Então, quanto que fica esse a quarta? Eu vou ficar com n a quarta, soma para ir de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, a quarta, e em cima, soma para ir de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. Menos. Agora eu tenho ele ao quadrado. Então, n ao quadrado, soma para ir de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que multiplica. Gente, eu vou parar aqui, porque xi menos x barra, tudo isso ao quadrado. Esse daqui, ó, eu já fico com soma de xi menos x barra ao quadrado, e esse cancela com esse. Mas eu ainda tenho esse daqui, ó. Então, tá meio indigesto, né? A gente teria que mostrar o quê? Basicamente, a gente teria que mostrar que a soma desses dois aqui é maior do que desse daqui, né? Porque isso tem que ser negativo. Esse daqui tá fácil porque ele cancela... Não cancela, né? Xi menos x barra ao quadrado. Esse daqui cancela com esse, mas o problema tá nesse daqui, ó, porque esse quadrado aqui, ele tá dentro. Então, vou falar para vocês o caminho, e aí, se vocês quiserem fazer, façam. Eu vou ver se tem um jeito mais fácil de fazer também, e daí eu trago para vocês. Mas esse daqui cancela com esse, né? Esse daqui, a gente teria que mostrar que esse termo inteiro aqui é menor do que esse mais esse, né? Ou seja, que predomina aqui o com menos. Acho que é por isso que eu não tinha feito na aula, né? Porque chegava nessas expressões. Aqui, gente, ó, dá para tirar o mínimo. Eu não vou fazer não, tá? Mas daria para a gente tirar o mínimo. Aí multiplica aqui em cima, né? Pelo que está no mínimo. Vê quem que sobra ali, multiplica em cima. Então, vai ficar como exercício para vocês. E para mim. Eu vou ver se dá para fazer de uma forma fácil isso daqui. Talvez chamando alguma coisa de alguma coisa. Para ver se a gente simplifica, tá? Então, o exercício mostrar que isso daqui é menor do que zero. Vocês acreditam em mim se eu falar ou não? Ou a gente vai fazer? Tá. Vamos fazer não. O problema é esse, ó, porque esse daqui a gente teria que desenvolver ele aqui, ó. E aqui, aliás, né, gente, é tudo maiúsculo, tá? A gente teria que desenvolver xi ao quadrado menos 2 vezes xi, x barra, mais x barra ao quadrado. Aí pensar em como que fica esse em relação ao de baixo, tá? Então, depois do exercício, acreditem, o x barra, que é... Então, o mi chapéu, que é o x barra, e o sigma 2 chapéu, que é soma para ir de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado sobre n, são estimadores de máxima verossimilhança de mi
e sigma quadrado no modelo normal. Vamos fazer coisas que são mais interessantes da gente fazer, que são... Agora, com esse resultado, vai provar que são um ponto máximo. Isso, Se você conseguir mostrar que isso é menor do que zero, que eu estou falando para vocês acreditarem em mim, então essas duas expressões são de máximo. São o estimador de máxima verossimilhança de μ e sigma quadrado no modelo normal. Gente, deve ter alguma forma de simplificar essas expressões. Eu estou pensando aqui, pensando. Tem alguma relação entre os momentos? Tipo, o momento... Então, pode ser por esse caminho. Esse daqui, esse último aqui, ó, se eu tiver feito a conta direitinho, esse daqui cancela com esse, certo? Porque é a mesma expressão, soma de x menos x barra ao quadrado. Soma de x menos x barra ao quadrado. Então, esse daqui, ó, pode cancelar com esse. Daí o mínimo seria isso daqui, né? Que está elevado à quarta. Então, a gente teria que tirar o mínimo. Esse daqui vai multiplicar em cima. É que uma vez que você tirou o mínimo também, o denominador, ele vai ser positivo, porque isso daqui está elevado à quarta. Isso daqui é positivo elevado à terceira. E esse daqui tem um denominador. Você vai ter que trabalhar só com o numerador. Aí você vai ficar com menos x e menos x barra ao quadrado a quarta aqui, vezes o n, dividido por isso, né? Que não vem ao caso. Mas, aí aqui, vai ficar só com essa parte aqui, né? E você falou uma coisa correta, né? Porque aqui você tem um momento... um segundo momento e elevado à quarta ainda. E aqui você tem só um segundo momento, né? Esse daqui, pela parte de dentro ser positivo, ele vai crescer mais rápido do que esse daqui, né? E esse daqui só vai contribuir com o N. Isso daqui vai ter também um momento à quarta, né? Quando você tirar o mínimo. Então, esse daqui, ó, ele vai crescer mais rápido por estar elevado à quarta do que esse daqui. E essa expressão vai dar negativa, mas a gente precisaria mostrar assim. Eu vou desenvolver em casa e aí eu trago para vocês, ou coloco disponível para vocês. Eu acho que não tem por que a gente ficar tentando fazer essa conta agora, tá? Mas o caminho deve ser esse, né? Essa parte, ela cresce mais rápido por estar a quarta e ser positiva e tem sinal de menos, né? Que é o que interessa pra gente, do que esse que simplesmente está ao quadrado, tá? Bom, mas vamos lá, vamos seguir. Todo mundo entendeu o que era para fazer, né? Então, mostrar que aquela expressão é menor do que zero. Vamos seguir para o viés, que é uma conta que não é tão difícil de fazer e que é de interesse para a gente, né? A gente vai mostrar que o x-barra é não viesado e o sigma 2 quadrado é viesado, para estimar a variância, tá? Então, ele é o estimador de máxima verossimilhança, mas ele não é perfeito, né? Ele tem um viés que dá para a gente corrigir, e a correção vai ser dividir por n-1, em vez de dividir por n, tá? Na última turma, eu deixei como exercício. Acho que não imaginava que ia dar tanta continha assim. Mas é só continha, né? Não é difícil. É só a gente parar e fazer mesmo a conta. Então, como que mostra o viés, né? Lembrando, a gente tem um estimador, ele é uma variável aleatória e, portanto, a gente pode calcular o valor esperado dele. Vamos mostrar que o valor esperado do mi-chapéu é mi, e que o valor esperado do sigma 2 chapéu é sigma 2. Aliás, não é, porque ele é viesado. Então, vamos verificar. Posso apagar? Pode.
Então, viés de Mi chapéu e sigma 2 chapéu no modelo normal. De máxima verossimilhança, né? Então, de máxima verossimilhança no modelo normal. Então, se x1 até xn são uma amostra aleatória de normal Mi sigma quadrado, o valor esperado do Mi chapéu de máxima verossimilhança é o valor esperado de soma para i de 1 até n de xi sobre n, que a gente já viu que é Mi, né? Que é n vezes o valor esperado de xi. Como cada xi vem da normal, cada xi tem média Mi, a gente fica com n Mi sobre n, que dá Mi. Então, nesse caso aqui, o Mi chapéu de máxima verossimilhança é um estimador não viesado para mim. Agora a gente tem que calcular do sigma 2 chapéu. E a gente vai fazer várias continhas. Olha, hoje a gente está fazendo muitas continhas aqui. Vou fazer outras continhas aqui para calcular o valor esperado de sigma 2 chapéu. Então, o valor esperado de sigma 2 chapéu é o valor esperado da soma para i de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Bom, o n a gente já sabe que vai sair linear, né? Só que aquela parte de cima eu preciso desenvolver. Então, isso daqui fica 1 sobre n, soma para i de 1 até n, do valor esperado de xi ao quadrado, menos 2 vezes xi x barra, mais x barra ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Tirei o n, desenvolvi o quadrado da diferença e troquei a soma com o valor esperado, que eu posso fazer isso, né? Porque o valor esperado é uma integral e a integral da soma é a soma das integrais, então a gente pode trocar a soma com o valor esperado. Agora, o valor esperado de xi ao quadrado, vocês lembram como que é o valor esperado de xi ao quadrado? É a variância mais a esperança ao quadrado, lembra? Por quê? Porque é a variância. Então, como? Como a variância de W é o valor esperado de W ao quadrado menos o valor esperado de W ao quadrado, então isso daqui vai ficar assim, ó. 1 sobre n, soma para i de 1 até n. Esse valor esperado ele pode desenvolver aqui também, né? Distribuir. Então, eu fico com o valor esperado de xi ao quadrado vai ser a variância de xi mais o valor esperado de xi ao quadrado. Aqui a gente vai ter que desenvolver um pouquinho. Menos 2 vezes o valor esperado xi x barra, esse a gente vai ter que abrir, tá? Mais o valor esperado de x barra ao quadrado, que é a variância de x barra, mais a esperança de x barra ao quadrado. Só aquele terminho do meio ali que a gente vai ter que desenvolver, que ele é mais chatinho. Mas o resto é a propriedade da variância, tá? Então,
Quando eu distribuir aqui, o valor esperado de xi ao quadrado fica a variância de xi mais o quadrado da esperança de xi. O valor esperado de x barra ao quadrado é a variância de x barra mais o valor esperado de x barra ao quadrado. E esse valorzinho do meio aqui que eu vou desenvolver em um pedacinho que eu vou chamar de estrela. Depois eu vou substituir na expressão. Professora, Oi. esse x barra aí, ele não é constante? Não, ele é um estimador. Ele é uma variável aleatória, tá? Ah, tá. Porque ele é o soma de xi sobre n. E os dados não estão fixos? Não estão, tá? Então, o estrela é o seguinte, o valor esperado de xi, x barra, é o valor esperado de xi, soma para i de 1 até n de xi sobre n, que a gente vai dividir em dois termos. Deixa eu pensar aqui. É assim, aqui, gente, vai ter diferença quando... Inclusive, aqui deveria usar uma outra letra aqui, ó, para não confundir com o i da frente, tá? Vai ter diferença quando o i for igual ao j e quando o i for diferente do j. Então, eu vou dividir em duas situações. Isso daqui vai ser assim, o valor esperado de xi ao quadrado mais xi, xj na soma para j de 1 até n, só que j diferente de i. Por que vai fazer diferença? Porque quando eu tiver esse daqui, vai ser a variância mais a esperança ao quadrado. E nesse daqui, vai ser a covariância menos o produto das esperanças. Só que como xi e xj são independentes, porque é uma amostra aleatória, a covariância é zero. Tá? Então, esse daqui a gente tem que abrir desse jeito. Valor esperado de xi ao quadrado mais valor esperado. Aqui eu já vou colocar a covariância, tá? N menos 1 termos da covariância de xi, xj, que é zero, mais valor esperado de xi, valor esperado de xj. Eu já vou colocar a expressão da covariância também. Então, aqui eu estou usando o quê? Ó? Eu estou usando que, da mesma forma da variância, a covariância entre xi e xj é o valor esperado de xi, xj, menos o valor esperado de xi, valor esperado de xj. Se estiver muito bagunçado, tentem deixar mais organizadinho. Oi? De onde saiu esse x ao quadrado? Então, é porque é assim, né? É xi vezes soma de xj sobre n. Aliás, eu esqueci do n aqui, né? Tem um n aqui e tem um n aqui também. Então, se você abrir essa soma aqui, você vai ter que percorrer x1, x2 até o xn. Só que tem um caso que o xj é igual ao xi, que ele tem que ser tratado separado. Então, eu tirei simplesmente o termo em que j é igual a i e deixei os outros termos. Então, eu tinha n termos, certo? Então, se a gente quiser abrir, ó, entendeu? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir essa soma aqui. x1 mais tananã, xi mais tananã, xn. Só que o caso que multiplica xi, xi, eu tenho que tratar separado, tá? E aí o restante vai ser soma para j de 1 até n, mas j diferente de i. Esse daqui, ele fica a covariância mais o produto das esperanças.
pela expressão da covariância. Então, a covariância de x e xj é valor esperado de xi vezes xj menos o valor esperado de xi vezes o valor esperado de xj. E esse daqui fica daquele jeitinho que a gente já fez, né? Que é a variância de xi mais a esperança de xi ao quadrado. Tem um problema aqui que eu esqueci o n, tá? A gente já vai colocar os n's. Então, aqui, ó, tem um n. E aqui tem n menos 1 sobre n. Então, essa primeira expressão aqui, ó, dá tudo isso. Essa segunda expressão, como a covariância de xi e xj é zero, aí eu fico com n menos 1 sobre n, multiplicando o valor esperado de xi, valor esperado de xj. E agora eu posso substituir pelos parâmetros, né? Por quê? Porque a variância de xi é sigma 2. O valor esperado de xi é mi. Então, eu fico com mi ao quadrado. E eu esqueci o n de novo, né? Isso daqui sobre n. Mi ao quadrado sobre n. N menos 1 sobre n. Mi ao quadrado. Vou voltar. Isso tudo, gente, porque essa expressão aqui do meio tem um caso particular. Então, estou pensando se dá para fazer mais fácil isso por covariância, mas eu acho que não. Porque o valor esperado do produto é a covariância menos o produto das esperanças. Enfim, acho que é isso mesmo. Uma vez na vida, vocês vão ter que fazer essa conta. Isso tudo para mostrar que o estimador é viesado, tá? Então, é o seguinte, eu vou começar a substituir nessa expressão aqui. Então, se quiser, ó, chama essa expressão de 2 estrelas, que a gente vai voltar nela. Professor, Oi. aquela passagem ali que você fez, o esperança de xi ao quadrado sobre n, aí você apareceu com n menos 1 sobre n, o que aconteceu? Ah, tá. É porque aqui, ó, a gente tem n menos 1 termos. N menos 1 termos. Você tem um caso que sobre n, da covariância que some, que é igual a 0, mais o produto das esperanças. Só que eu tenho n menos 1 termos, né? Porque 1 eu tirei ali na frente. Deixa eu ver se faltou alguma passagem aqui. tá. Tá? Tá mesmo? Entendi. É porque aqui tinha n termos, né? Sim. Tinha n termos aqui. N aqui. Aí você tirou os casos de Aí eu tirei o caso em que xj é igual a xi. E aí, em vez de n termos, eu fico com n menos 1 termos. Que dá a mesma coisa no valor esperado. Precisa fazer mais uma passagem ou não? Bom, deixa eu... Esse x e os xj, eles assumem valores no mesmo conjunto de dados. Porque o x... Porque, assim, a amostra aleatória, ela é x1 até xn, é uma amostra aleatória, certo? Cada um deles é independente do outro. Então, por isso que, como eles são independentes, a covariância entre eles, quando o j é diferente de i, é 0. Tá? E quando o i é igual a j, daí fica a expressão da variância. Então, eu tinha n termos, que eram esses n aqui, ó. xi, x1, até xi, xi, até xi, xn. Então, eu tinha n termos. Tirei o que é diferente, que é xi ao quadrado sobre n. E deixei os n menos 1 termos, cuja covariância dá 0 por ser amostra aleatória. Agora eu tenho que voltar na expressão de 2 estrelas. Vamos ver aqui o que a gente consegue.
Então, voltando em duas estrelas, quem que era duas estrelas? Era o valor esperado de sigma 2 chapéu. O valor esperado de sigma 2 chapéu, aquele n tinha saído, 1 sobre n. Agora aqui eu posso ir substituindo, ó. A variância de xi é sigma quadrado. O valor esperado de xi ao quadrado é mi ao quadrado. Isso daqui é essa expressão que eu cheguei aqui. A variância do x barra, quem lembra? É sigma quadrado sobre n. E o valor esperado do x barra ao quadrado é mi ao quadrado. Gente, se isso der errado, eu vou ter que voltar tudinho. Então, aqui, ó, eu tenho. E aqui dentro, ó, nada depende do i, tá? Nem esse daqui. E eu tenho n termos. Então, esse n, a gente já pode cancelar. N termos da soma, a gente já pode cancelar com esse n aqui, ou deixa ele aqui, ó, n termos. Que vão ser o seguinte, sigma quadrado mais mi ao quadrado menos, para ajudar ainda tem um menos e ainda tem um 2, né? Menos 2 vezes sigma quadrado sobre n mais mi ao quadrado sobre n menos n menos 1 mais, desculpa, sobre n mi ao quadrado. Esse daqui é aquele monstrinho ali que a gente calculou separado. Mais sigma quadrado sobre n mais mi ao quadrado. Agora a gente vai ter que ver o que a gente consegue cancelar, né? Então eu fico com... Vou lidar primeiro com os mi ao quadrado. Olha só. Aquele n já posso cancelar com n. A expressão que tem mi ao quadrado. Então, eu vou colocar de uma outra cor aqui. Nossa, a gente não esperava demorar tanto para fazer isso. Ó, mi ao quadrado tem 1 aqui. Tem n... Ó, então aqui eu tenho n no denominador. 1 mais n menos 1. Então, eu tenho n sobre n mi ao quadrado. Eu tenho 1 aqui, só que está multiplicado por menos 2. E eu tenho mais 1 aqui. Então, eu vou separar primeiro aqueles termos que tem mi ao quadrado. Vai dar 0. Pode, vocês acreditam que dá 0? Ficou claro já? Então, eu tenho 1 menos 2 mi ao quadrado mais 1 mi ao quadrado. Então, mais mi ao quadrado dá 2 mi ao quadrado, menos 2 mi ao quadrado dá 0. Então, se vocês preferirem, pode colocar assim, ó, 1 menos 2 mais 1, que dá 0. Então, do mi ao quadrado a gente não precisa se preocupar. Agora eu preciso do sigma quadrado. O sigma quadrado, vamos ver tudo que soma sigma quadrado aqui. 1 mais, desculpa, menos 2 sobre n, sigma ao quadrado, mais 1 sobre n, sigma ao quadrado. Então, esse daqui dá 0. Ok. Eu queria que desse sigma ao quadrado, certo? Mas aquilo ali não vai dar sigma ao quadrado. Posso apagar essa linha de baixo? Todo mundo já... Então, vamos tirar o mínimo aqui, ó. O mínimo é n. E o sigma quadrado está aqui. Então, n com esse daqui dá n menos 2 mais 1. Que dá n menos 1 sobre n sigma ao quadrado.
Graças a Deus, porque senão eu ia ter que voltar tudo isso daqui. Era isso que eu queria que desse. Então, o que a gente mostrou? Que o sigma quadrado chapéu não é, ele é viciado para estimar o sigma quadrado. Quando o n cresce, esse viés, ele vai sumir, porque o n menos 1 sobre n vai ficando cada vez mais próximo de 1. Só que quando o n não é grande, ele tem um viés, né? Então, como? O valor esperado. Divide por n menos 1. É. Ah, Como o valor esperado do sigma chapéu é n menos 1 sobre n sigma quadrado, ele é viesado, ele, né? Sigma quadrado chapéu é viesado para sigma quadrado. E aí a gente vai fazer aquela matemática de eliminar o viés, né? Então, o viés dele tem a ver com essa parte aqui. Como que a gente elimina o viés? Eu vou multiplicar por n e dividir por n menos 1 dos dois lados. Então, vamos escrever aqui. Então, eu tenho que o valor esperado de sigma 2 chapéu é n menos 1 sobre n sigma 2. Se eu quiser eliminar o viés, eu vou multiplicar dos dois lados por n e n menos 1. Então, e esse daqui eu posso passar para dentro do valor esperado. Então, o valor esperado de n menos 1 sigma 2 chapéu vai ser sigma 2, porque agora eu cancelo esse com esse e esse com esse. Só que quem que é o sigma 2 chapéu? É soma para i de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, era dividido por n. Se eu multiplicar por n e dividir por n menos 1, eu vou ficar com soma para i de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, dividido por n menos 1. Esse sim é não viesado para o sigma 2. Tá? Então, esse procedimento de eliminar o viés, você sempre tem que pensar na função que cancela, né? Então, numa espécie de inverso aqui, né? Dessa função n menos 1 sobre n, eu vou multiplicar por n menos 1, mas eu não posso multiplicar só do lado de cá. Tem que multiplicar do lado de cá também. Da mesma forma que a constante pode sair do valor esperado, ela pode entrar. Entrei aqui, coloquei aqui a expressão do sigma 2 chapéu de máxima verossimilhança que eu tinha. Só que multiplicar isso por n e dividir por n menos 1 é a mesma coisa que pegar esse estimador aqui, cujo valor esperado dele é sigma quadrado. Por isso que a gente divide por n menos 1. Por isso que no software, quando você pedir a variância, ele vai dividir por n menos 1. Porque ele pega o não viesado. Porque dividir por n é viesado. Tá? Então, conclusão. Ó, se vocês preferirem, vamos chamar esse de sigma 2mv, que eu já chamei antes, que é o de máxima verossimilhança. Então, o estimador de máxima verossimilhança é viesado para sigma quadrado. E aí a gente chama o outro só de sigma chapéu, não viesado, né? Então, máxima verossimilhança. Então, deixa eu destacar onde que eu escrevi MV aí para vocês. Eu escrevi aqui, ó, quando é o de máxima verossimilhança. Quando é o de máxima verossimilhança, que é o dividido por N.
Quando é o de máxima verossimilhança. Quando é o de máxima verossimilhança. Tá? E aí, então, a gente vai concluir. Então, eu vou concluir. Professor, Oi? tem uma interpretação de por que com N-1 ele fica não enviesado e quando tá com N fica enviesado? Tipo, nesse caso, será que tem a ver com aquele fato que você falou de um XI estar repetido? Olha, eu preciso checar o que eu vou falar para você, mas é o seguinte, quando a gente tem uma amostra de tamanho N e a gente tem 2 parâmetros para estimar, então é como se... porque eu vou falar um termo aqui que vocês já devem ter ouvido na TED Student, que tem um parâmetro que é o grau de liberdade, né? Esse grau de liberdade, no fundo, ele é o número de quantidades que eu ainda teria para estimar. Só que no caso da normal, eu tenho 2 parâmetros. Então, se eu já estimei a média com o mi-chapéu, x barra, eu só fiquei com n-1 grau de liberdade. Ou seja, eu já fiquei com n-1 quantidades para estimar, tá? Lá na frente, em disciplinas mais avançadas, a gente explica o que é esse grau de liberdade justamente desse jeito, tá? Com essa ideia. Então, eu tinha N observações, só que eu tenho 2 parâmetros para estimar. Quando eu já usei um estimador para resumir a informação disso, que é o x barra, eu só fiquei com n-1 quantidades, tá? E aí eu poderia construir N quantidades independentes aqui, só que eu já usei uma. Então, eu fico com N-1 quantidade. É como se eu tivesse usando 2 balas aqui, uma para estimar a média, né, que é o x barra, e outra para estimar a variância, que é essa soma de x menos x barra ao quadrado. Só que aí, como eu já usei uma quantidade aqui, eu tenho n-1 grau de liberdade, tá? Eu tenho uma explicação matemática para grau de liberdade, que é o posto de uma matriz que está associada com aquela forma quadrática, mas a gente não consegue ver isso aqui nesse curso, tá? Eu até tenho um que eu estou disponibilizando agora no YouTube, que é o curso de modelos lineares, que a gente faz tudo matricial, mas é mais avançado do que esse, tá? Mas a ideia do grau de liberdade é bem essa. Eu tinha N quantidades, já usei uma aqui, sobraram N-1, tá? Então, deixa eu só concluir, daí a gente vai parar por hoje, porque hoje foi bastante curtinha, né? E ainda teve uma que a gente não terminou. Então, vou só concluir. Portanto, o sigma 2 chapéu de máxima verossimilhança, que é soma para i de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado sobre n, é viesado para... Ele é o de máxima verossimilhança, mas ele é viesado, tá? Para estimar o sigma quadrado. Após corrigir o viés, vimos que o sigma 2 chapéu, que pode agora, que eu chamei esse de máxima verossimilhança, esse daqui eu posso chamar simplesmente de sigma 2 chapéu, que é a soma para i de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1, é estimador não viesado de sigma quadrado. Quem que é o sigma quadrado? É a variância, né, de cada xi para i de 1 até n. Por isso que, então, como exercício, checar se os pacotes
computacionais. Então, pode ser, acho que no NumPy, né, tem o N, se você usar NumPy.var, eu quero saber de vocês, para vocês checarem como exercício, se os pacotes dividem por N ou N-1. Eu acredito que eles dividem por N-1, mas eu queria que vocês fizessem essa checagem. Então, estabelece uma amostrinha que dê para você calcular à mão a variância, por exemplo, e ver se ele está dividindo por N ou N-1, ou coloca, né? Coloca a sua amostra e coloca lá a expressão do estimador, com N e com N-1 no denominador, tá? Bom, hoje foi bastante conta, né? Mas é até aqui que a gente vai fazer desse tipo de conta. Nunca vai fugir disso. Não vou pedir uma conta com coisas à quarta para vocês na prova. Não faz nenhum sentido, né? Na prática, a gente usa o software para fazer. Mas essa ideia aqui é muito importante, tá? Que o estimador de máxima verossimilhança, embora ele seja de máxima verossimilhança, ele é viesado. E que a gente consegue corrigir o viés, tá? Professor, o NumPy.var, você falou? Ele é por N. É por N? Não é por N-1. Jurava que era por N-1. Se você quiser fazer, você precisa dar np.var, aí você passa a variável que você quer, vírgula DDOF igual a 1. Aí divide por N-1. Olha, muito bem. Muito obrigada por fazer o É o delta exercício em degrees of tempo freedom. recorde. Degrees of Freedom. Tá ótimo. Muito obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui.